Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja a luz na sua vida. Estamos refletindo sobre a carta de Paulo aos Hebreus, o último capítulo, por sinal. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2024, e o tema para a reflexão de hoje é recomendações e bênçãos. Está lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, 1 a 25. Como fizemos em alguns textos, também dividimos essas recomendações e bênçãos em duas partes. Hoje vamos refletir sobre a primeira parte 1/2. Na verdade, o texto é uma grande exortação aos hebreus, no sentido de como deve ser a vida dos cristãos. E nesses primeiros 11 versículos, incentiva a conservar a caridade, lembrar dos encarcerados, o respeito conjugal, fugir da avareza, ter cuidado com as doutrinas estranhas e orar pelos que pregam a palavra de Deus. O autor trata essa carta como uma homilia feita por um pregador, tanto que usa muitas vezes a palavra pregador. Pois bem, perceba-se que esse pregador não está falando somente de conselhos morais, mas está falando do sacerdócio único e definitivo de Cristo, que entregou toda a sua vida até a morte em solidariedade pelo homem pecador, pelos mais pobres e pelos marginalizados. E dessa forma, o pregador incentiva seus ouvintes a também ser sacerdote, como Jesus, ou seja, também colocar suas vidas a serviço dos irmãos, pois esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. E que esse sacerdócio seja dirigido principalmente aos perseguidos, aos marginalizados e aos encarcerados, conforme lembra no verso 3. Lembra também que sejam hospitaleiros para com os mais pobres, como se estivesse hospedando anjos do céu, ou seja, fazer o melhor que puder. Lembra no verso 4 ainda sobre a fidelidade do casamento, que tem o respeito pelo cônjuge e pelo leito conjugal, ou seja, que os casais não traiam um ao outro. Lembra também sobre a avareza, incentivando para que sejam honestos, fujam da corrupção e do roubo e se contentem com o que têm para poder crescer na vida de honestidade e de respeito. Pede ainda que orem pelos seus guias espirituais, que são aqueles que pregam a palavra de Deus, e que procurem imitar sua fé, porque Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. E que não se deixem perturbar pelas diversas doutrinas estranhas que haviam naquela época. Perceba-se que os deveres do sacerdócio, incentivado pelo pregador, visam mais a vida do que o culto, ao contrário do que faziam os sacerdotes levitas. Meu irmão e minha irmã, leia o texto completo na sua Bíblia, capítulo 13, 1 a 25, parte 1/2, 1 a 11. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.